A palavra do Senhor diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Vamos orar para que o Senhor prepare o nosso coração para a mensagem. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, porque o texto bíblico foi aberto diante de nós. Obrigado, Deus, porque o texto tem poder para fazer uma mudança radical no nosso coração. O poder não repousa em quem fala ou quem escuta, mas repousa no Espírito atuando na palavra. E a gente confia e crê que o Senhor quer, através do Salmo, trabalhar na nossa alma e trabalhar nas nossas relações, Santo Deus. Nosso pedido, nos ajude a prestar atenção. Senhor, não permita que o diabo roube a semente que é lançada no campo do nosso coração. Não permita também que essa semente cresça sufocada pelos espinhos desse mundo, mas permita que ela cresça de modo fértil e que o nosso coração frutifique a palavra pregada e lida com fertilidade, Deus. Nós oramos assim porque queremos que o texto nos molde e nos mude por completo, e confiamos que o Senhor tem o mesmo interesse que nós. Oramos no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, este é um salmo maravilhoso, muito conhecido, e é um salmo de peregrinação. Quando que este salmo foi composto? Durante o reinado de Davi, no momento em que Israel experimenta o auge do seu estado-nação. Se a gente voltar um pouquinho na história, o reino de Israel tinha passado por vários problemas até a chegada de Davi, esse que é o perfil dos maiores dos reis de Israel. O período anterior a Davi é o período de Saul, um rei que começou bem, mas terminou muito mal, e que gera uma série de divergências entre as tribos de Israel. E um pouquinho antes de Saul, nós temos o terrível período dos juízes. Apesar do período dos juízes ter algumas histórias que são muito boas, por exemplo, a história de Sansão, a época dos juízes não é uma época de unidade. O Salmo 133 que nós lemos agora não foi composto nem na época de Saul, nem na época dos juízes, porque essas duas épocas anteriores a Davi são extremamente complicadas. Estamos falando de períodos onde as tribos de Israel, elas praticavam guerras entre si. Momentos de disputa de território, disputa de herança, mas aí quando o rei Davi chega e assume o trono de Israel, este rei consegue fazer uma harmonização. Ele faz com que as tribos parem de brigar e estabelece que Jerusalém e Sião é o lugar de adoração. No reinado de Davi, a guerra entre as tribos acaba. E agora sim é possível celebrar a unidade e cantar um salmo que fala sobre viver em comunhão. E em que contexto esse salmo é cantado? Quando as várias tribos de Israel se reuniam em adoração em Jerusalém, o que acontecia 3 vezes no ano, mais ou menos. O calendário é um pouquinho diferente do nosso. Mas quando essas tribos de Israel se reuniam em Jerusalém, eles iam cantando alguns salmos, que na sua Bíblia são os salmos número 120 até o 135. E esses salmos de peregrinação eram celebrados e cantados juntos com esse movimento onde todo o povo judeu está indo louvar ao Senhor, porque agora existe um rei que harmonizou as tribos e um rei que definiu um lugar de adoração. E a estrutura desse salmo, irmãos, é linda. Nós estamos diante de uma peça de literatura, uma canção, que ela é muito harmoniosa. Inclusive, eu não sei hebraico, irmãos, e não tem no Duolingo, mas lá nos comentários de quem sabe hebraico, eles olham para esse texto e eles percebem o seguinte: cada frase completa a outra e corre com naturalidade. Esse salmo ele é composto de um jeito fluido. E um comentarista de hebraico, ele observa que esse salmo, ele flui tal qual uma cachoeira, leve, suave, sem grandes quedas. Não pense numa cachoeira muito grande, mas aquele riacho que corre e que você escuta o barulho e ele refrigera. O salmo é maravilhoso, porque foi escrito num momento maravilhoso, um momento em que Israel experimenta unidade. E lá no hebraico, o salmo começa com uma expressão, riné, riné. Essa expressão, na sua Bíblia, foi traduzido como ó, que você observa aqui, primeira palavra do salmo que nós vemos.
Mas essa expressão originalmente não é este O com H que você leu. Originalmente, quem cantava essa música ao falar riné, estava dizendo: levante os olhos e veja, contemplem. Este salmo começa como um convite à contemplação. E o que é que o salmo induz o cantor a contemplar? Veja como é bom quando as tribos de Israel vivem unidas e estão em unidade. Veja como é bom levantar os olhos e observar que na caminhada para Jerusalém, para adorar a Deus, você tem a tribo de Gade, Zebulon, Naftali, e essas tribos não estão em guerra. Essas tribos estão em movimento harmonioso de adoração. O salmo começa como um convite para a gente observar a beleza que é o povo de Deus unido para louvar a Deus. É mais ou menos quando você, no louvor aqui da primeira IPI de Bauru, escuta a igreja cantando, e aí você levanta a sua cabeça, gira um pouco seu pescoço e observa gente muito diferente de você. Gente mais velha que você, gente mais nova que você, gente que culturalmente é diferente de você, mas cantando. Esse é o espírito do início do Salmo 133. Veja que belo. Isso aqui é bonito, irmãos. Porque Israel tem consciência de como é péssimo quando os irmãos não vivem em união. Eles passaram por guerra. Aí imagina, os vários judeus caminhando, e eles cantam Salmo 120, 121, e quando chega nesse aqui, eles observam criança, idoso, todo mundo cantando junto, indo para Jerusalém. E o que é que o Salmo chama a atenção para que seja cantado? Veja como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Essa expressão, que os irmãos vivam juntos, viverem unidos os irmãos, essa expressão ela tem uma imagem na língua original. Viver unido é o mesmo termo que é usado para sentar-se à mesa, tomar uma refeição junto. Sabe quando você convida um amigo, um familiar, para ir na sua casa e você prepara um belíssimo de um jantar, muito bom, e aí você se senta e a conversa flui com naturalidade, é um reencontro de coração. É essa expressão que está por trás, essa imagem que está por trás do termo viverem unidos os irmãos. Bonito, né? É um salmo que está celebrando essa unidade nacional. E aí esse salmo que está celebrando essa unidade vai usar duas figuras para descrever como é belo e agradável que os irmãos vivam unidos. A primeira figura vem dos rituais do templo. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, porque isso é como o óleo que desce sobre a cabeça, desce sobre a barba de Arão. Quem é Arão? Arão é o primeiro dos sacerdotes que Deus definiu durante o período de Moisés. E Arão, ele é o sacerdote que entrava no templo para fazer os serviços a Deus. E quando você vai lá para Êxodo 30, você lê, o texto é um pouco grande, nós não leremos. Você vê que Arão não entrava para cultuar o Senhor, para exaltar Yahvé, simplesmente como ele chegou no lugar, no templo, no tabernáculo. Ele era ungido com óleo extremamente cheiroso. O óleo que está sendo descrito aqui é um perfume. Tinha várias ervas, várias especiarias que eram derramadas em fartura sobre este sacerdote Arão, e o cheiro se espalhava. Então quando o salmista Davi, ao compor o Salmo 133, diz que viver em comunhão é como o óleo que desce sobre o corpo de Arão até o final das suas vestes, ele está evocando na mente de quem está cantando uma memória, o cheiro de perfume, cheiro de vida. Comunhão é isso. Na mente do salmista Davi e na mente de quem está cantando, essa imagem que aparece. Comunhão é perfume. Igual Arão, quando vai louvar a Deus e o cheiro toma conta do lugar, aroma suave. Comunhão é isso. Quando irmãos vivem em coletividade, quando irmãos vivem unidos, quando não há rusgas ou nenhum tipo de conflito entre eles, o que é que existe? Cheiro, aroma. Isso é bonito. Ele está usando aqui um recurso sensitivo, o aroma, para esclarecer a beleza. Mas não é só o perfume que chama a atenção. Arão era ungido quando ia se apresentar a Deus. Sabe o que isso aqui nos traz? Se nós fôssemos os judeus que estavam cantando isso, indo para Jerusalém,
Comunhão é sagrado. Comunhão não é só perfume. Comunhão é sagrado. O óleo que desce sobre o corpo de Arão não era óleo comum para ser usado em qualquer momento ou em qualquer data. Era óleo para se apresentar diante de Deus. Era santo. Irmãos viverem em união não é algo corriqueiro. Pelo contrário, é santo, é sagrado. Essa é a primeira imagem que o salmista usa para falar sobre o que é comunhão. É perfume e aroma. Mas a segunda imagem que ele usa é igualmente bonita. É como o orvalho que desce do Monte Hermon até Sião. Olha que interessante, aqui a gente vai ter que falar um pouquinho da geografia de Israel. Israel é um país muito pequeno, irmãos, mas tem tantos climas dentro de Israel. Se um dia nós tivermos a oportunidade de ir, a gente vai perceber que em Israel existem desertos, áreas secas, áreas terríveis, que não chove, mas você tem o Monte Hermon, que tem quase 3.000 metros de altura. E esse Monte Hermon, tão alto, no meio do Oriente Médio, o topo dele é cheio de neve. Inclusive tem uma estação de esqui. Você pode esquiar em Israel. Só falta aí, né, irmãos? Mas você pode. E aí essa neve que está ali em cima, diante do calor, ela derrete. E aquela neve forma um vapor denso no Hermon, o monte mais alto. O vento que vem do Mediterrâneo empurra aquele vapor, aquele cheiro de vida, até um monte que não tem neve. Que monte lemos aqui? Sião. Sião é um monte extremamente seco, se não fosse pelo orvalho do Hermon. E é interessante que o Hermon está numa ponta de Israel e Sião está na outra ponta de Israel. Olha o que o salmista Davi está dizendo. Comunhão é isso. É quando o norte, sul e todas as tribos estão integradas, de modo que vida flui de um lugar úmido para um lugar seco. Essa é a ideia que está ali. Comunhão é como orvalho que irriga o solo, que banha a terra e que faz frutificar, mesmo no deserto, vida. Porque comunhão é isso. Comunhão é perfume, cheiro que existia no sacerdote. Comunhão é sagrado. Não é algo para ser colocado como corriqueiro. E comunhão é orvalho que refrigera a vida. E aí o salmista vai concluir o seu salmo. Veja que a exposição é bem rápida. O salmista vai concluir o seu salmo dizendo: ali onde existe comunhão, o que é que o Senhor ordena? O Senhor ordena sua bênção. E qual é a bênção que ele ordena? Vida. O que o salmista percebeu? Onde existe unidade, comunhão, onde existe ali irmãos vivendo juntos, nesse espaço, Deus derrama vida. Essa é a bênção. E se a gente for parar para pensar, a gente imagina a vida num aspecto muito biológico, coração batendo, pulmão respirando, estômago fazendo as coisas, enfim. Mas não é isso que está na cabeça do judeu quando ele pensa em vida diante de Deus. Diante de Deus, a palavra vida é mais do que função biológica. Estar respirando ou estar ali com as funções orgânicas, ok. Não. Para o judeu, vida é mais do que isso, tem um aspecto existencial. É ter o coração cheio, é ter a mente tranquila. Vida é experimentar aquilo que flui do próprio Deus. Não é só respirar com frequência. Onde Deus ordena a vida, Ele está falando sobre uma qualidade de existência. E onde é que Ele ordena isso? Quando os irmãos vivem em unidade. E aí os peregrinos de Israel cantavam essa música quando estavam chegando em Jerusalém. Por isso que esse cântico é chamado de Cântico dos Degraus em algumas outras versões, ou Cântico de Subida. Quando eles estão subindo para a cidade de Jerusalém, eles observam como é bom e agradável que o nosso país não esteja em guerra. Como é bom e agradável vivermos em união. E aí o salmista compôs isso e deixou registrado na Bíblia. E Deus, pela providência, definiu que este texto estaria chegando até os nossos dias. E eu acredito que Deus tem muito para falar com a gente a partir desse salmo curto, mas extremamente rico de figuras e de conceitos. Sabe por quê, irmãos? Porque comunhão é o assunto que é de interesse de Deus e que talvez seja um dos panos de fundo para que toda a vida cristã exista. Para Deus, comunhão é um assunto tão sério, mas tão sério, que Ele inspirou Davi a compor um salmo sobre, e deixou o registro histórico
porque esta é uma das bases da vida cristã. Sem comunhão, acredite, nós não viveremos o cristianismo como ele foi pensado pelo nosso Senhor. Sem comunhão, nós não viveremos a vida cristã como o Senhor Jesus definiu. E adivinha só onde é que nós temos os maiores tropeços na nossa caminhada com Jesus? Normalmente, é na comunhão. Então esse salmo tem algumas visões, algumas lições para a gente, que vale a pena para a gente pensar. Porque comunhão para o nosso Deus é sério, é assunto importante. Ele é uma comunidade. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito que habitam em harmonia desde antes da criação existir. Comunhão é um reflexo do Deus Trino que nos criou. Por isso esse salmo está na Bíblia. E qual que é a primeira lição que a gente pode tirar desta belíssima composição artística que Davi fez há muitos e muitos anos atrás? A primeira lição é que, irmão e irmã, comunhão é tanto aroma que refrigera, quanto aquele banho de vida que flui para a gente. O que é comunhão? É perfume e frescor. Sabe quando você está naquele dia quente, e aqui em Bauru nós temos muita consciência do que é isso? Quando você está no dia quente, e de repente vem uma brisa, que refrigera o seu corpo, e você experimenta refrigério. Isso é comunhão, é a imagem que o Salmo está mostrando para nós. Comunhão não é apenas uma ordenança. O Senhor Jesus não disse para a gente, olha, vivam em comunidade, simplesmente porque Ele achou que isso era algo importante. Não, isso é fundamental. Compõe tudo o que nós precisamos. No dia seco, da alma seca, quando eu e você temos o coração balançando e afetado por um monte de coisa, o abraço de um amigo que traz ao nosso coração a comunhão do Senhor é refrigério. O que é comunhão? É esse frescor na alma. E por que nós precisamos disso? Porque estamos vivendo um mundo pós-queda, que é um deserto. Comunhão para a gente é mais do que uma ordenança, é uma necessidade, porque é isso que traz para o coração refrigério e perfume. E a gente tem tanta consciência disso, irmãos. Quantas vezes a gente não estava ali naquela situação angustiada, aflita, triste, e aí vem um abraço de um querido irmão nosso na igreja. Aí é como se o próprio Deus abraçasse. Você está ali, cenário de tensão, tudo caindo do seu lado, mas vem alguém e ora por você, ou te chama simplesmente para ir na casa dessa pessoa, para que vocês façam um churrasco muito bom. Aí vem fôlego de vida. Comunhão não é só uma ordenança, é refrigério, é perfume. A gente vê isso na Bíblia inteira. Quando o apóstolo Paulo está no fim da vida dele, o que ele pede para Timóteo? Timóteo, vem depressa, vem depressa. Timóteo era um abraço de vida em um Paulo idoso, preso às vésperas da morte. Por isso o que o apóstolo clama? Timóteo, corre aqui. Vem trazer perfume para a minha prisão. Estou em Roma, estou preso, mas você pode dar refrigério para o meu coração. Primeira lição para a gente. Comunhão é perfume e comunhão é refrigério. Segunda lição. Comunhão é o espaço onde Deus ordena sua bênção. Irmãos, o Senhor Jesus já falou para a gente que uma casa dividida não subsistirá. Uma casa que racha, com toda certeza, em algum momento ela vai eclodir e ela vai se colocar para baixo, porque uma casa dividida não fica em pé. Então comunhão é uma prerrogativa para que Deus de algum modo nos abençoe e nos torne uma bênção, porque Ele é comunitário e esse reflexo de quem Ele é, expresso na igreja, trazem vitalidade para a igreja. Pensa comigo, como que os ministérios podem florescer na primeira IPI de Bauru? Não é quando os ministérios estão ali, distantes entre si, mas é na comunhão. Como é que você pode confessar o seu pecado se você não tiver comunhão com irmãos para quem possa se abrir? A Bíblia diz, confessem os seus pecados a fim de que sejam curados. Como faremos isso se não tivermos comunhão? Como é que a bênção do arrependimento vai ser materializada na nossa existência se nós não batalharmos por uma vida comunitária? A Bíblia diz, quão formosos são os pés do que anunciam boas novas, mas como é que vão ouvir se não forem enviados? Como nós podemos enviar se nós não nos unirmos em torno do projeto missionário?
A bênção da missão, a bênção do arrependimento, a bênção do discipulado, a bênção da fertilidade da igreja, a bênção dos ministérios, tudo está vinculado a isso. Viver em unidade. Como é que a gente pode expressar os nossos dons no nosso quarto? Sozinhos. Não os expressamos. Eles ficarão trancados e escondidos. Só que é importante para a gente, irmãos. Não existem santos que ficam sentados em sofá. Santos estão em movimento junto com outros santos, a fim de que, unidos, um complemente o outro e assim haja bênção. O que é comunhão? É onde Deus ordena sua bênção. E aí a gente consegue entender por que é que no Brasil, a gente tem, não só no Brasil, mas por que no povo de Deus a gente tem tanta dificuldade de tornar o projeto missionário real, ou de ter um testemunho integral, para que todos vejam que o nosso Senhor nos salvou de modo integral? Porque a gente não prioriza tanto a comunhão. Mas se a gente lutar por isso, ali o Senhor ordena a sua bênção. Comunhão é perfume, comunhão é frescor. Comunhão é uma prerrogativa para que nós como igreja possamos crescer. Irmãos, que salmo lindo. Mas veja uma terceira aplicação que nós podemos fazer dele. O inverso deste salmo é extremamente terrível. O inverso da comunhão não tem a beleza do Salmo 133. Já parou para pensar qual é o inverso disso aqui? Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Se não houver união, qual é a declaração que podemos fazer? Ó, quão ruim e desagradável é viverem rompidos os irmãos. Se comunhão é como o óleo que desce da cabeça sobre a barba de Arão até a gola das suas vestes, viver rompido é como sangue que flui de feridas e que profana o sacerdote. Se comunhão é como o orvalho do Hermon que irriga Israel e refrigera Israel, então viver sem comunhão é como o vento seco do deserto que não traz nada. Se nós amamos o Salmo 133, é porque o oposto do que ele apresenta é terrível. Se comunhão é perfume, se comunhão é aroma, se comunhão é refrigério, o oposto disso, com toda certeza, é o quê? Morte. Viver sem comunhão é a morte da nossa vida com Deus. Israel sabe disso. Como é bom viverem unidos os irmãos, mas se a gente pensar nos momentos que os irmãos não viveram unidos, nós temos várias histórias na Bíblia. Caim e Abel, desunidos, o que houve? Morte. Esaú e Jacó, desunidos, o que houve? Fuga, e por muito tempo uma família ficou desestruturada. José e os seus irmãos, desunidos, o que aconteceu? Mentira, tristeza, abandono, e no final um dos irmãos é colocado para ser vendido como escravo, escravidão. Israel tem consciência de que o oposto do Salmo 133 não tem o cheiro da vida. Na verdade, é morte, mentira, abandono e qualquer uma dessas coisas tão ruins. Ó, quão bom e agradável é os irmãos viverem unidos, mas quão terrível é se não acontecer esse negócio. Quão terrível. E aí, irmãos, aqui a coisa pega pra gente. Por que a coisa pega pra gente nesse cenário? Porque sem nenhum medo da gente errar, cada um de nós já atentou contra a comunhão do povo de Deus. Nossas mãos estão manchadas, irmãos, em algum momento da vida. Em algum momento da vida, eu e você, por palavras, obras ou sensações do coração, em algum momento da vida, eu e você atentamos contra a comunhão. E o que nós estamos construindo quando nós atentamos contra a comunhão? Não é o orvalho, nem o óleo, é a morte. Aqui não há santos. Nesse sentido, não. E talvez, irmão e irmã, essa seja uma lição dura para nós. E é dura mesmo. Quantas vezes a nossa língua não rachou unidade? Quantas vezes nosso coração não perverteu aquilo que Deus chamou de família? E quantas vezes nós fizemos um julgamento precipitado sobre uma pessoa, simplesmente porque nós tínhamos pouca informação para fazer aquilo, mas não nos contentamos com o básico, nós demos um veredito.
Quantas vezes a gente deixou de olhar o irmão nessa qualidade? Irmão, irmã. E o amigo deixou de ser amigo. Se comunhão é plano de Deus, ai de nós, porque nós atentamos contra isso. Deus perderá o seu plano? Jamais. Mas nós perderemos o espaço da Trindade no nosso coração. Primeira lição é muito bonita, né, irmãos? Comunhão é perfume e aroma. Segunda lição, comunhão é um espaço onde a bênção acontece. Terceira lição, ai de nós, pecamos. Ai desta igreja, ai do nosso coração, ai de mim, ai de você, pecamos. Mas existe uma quarta lição, para o nosso coração poder olhar e respirar. O Salmo 133 não foi composto em um momento anterior a Davi. Havia Saul, mas Saul era um rei péssimo, horrível. Saul não era um bom rei. Haviam juízes, mas eles não conseguiram garantir uma nação unida. Agora, quando Davi se estabelece e passa a reinar acima de Zebulon, Naftali, Gade e cada uma das tribos de Israel, quando há um rei bom acima de todo aquele povo, e quando este rei engatilhou a nação em um processo de adoração a Deus, aí esse salmo foi composto. Então, se comunhão é algo necessário, e se todos nós atentamos contra a comunhão, ai de nós por isso, glória a Deus, porque um rei existe para fazer com que os rompimentos pessoais e com que as diferenças tribais que acontecem sejam superadas a partir do seu governo. E aqui de quem que eu estou falando, irmãos? Não é de Davi. Davi foi um tipo, um exemplo do que seria aquele que é maior que Davi, raiz de Davi, mas infinitamente superior a ele, Jesus Cristo. Como é que comunhão pode ser estabelecida? Se ela é refrigério, se ela é vida, mas se nós atentamos contra ela, o que é necessário para que haja comunhão entre o povo de Deus? É necessário que reine o Senhor, acima de tudo, acima de todos e sobre cada coração. Se o Senhor reinar, tal qual Davi reinou em Israel, então entre nós, entre a igreja do Senhor, entre os evangélicos do Brasil, será possível experimentar comunhão. Quando o Senhor não reina no nosso coração, quando o que reina no nosso coração é o ego, ou o alto valor que nós temos, ou então algum tipo de mentira, quando reina outra coisa que não Jesus, comunhão jamais será experimentada. Foi isso que nós vimos no período dos juízes. Como é que o livro de Juízes termina? Naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era bom ao seu próprio coração. Mas quando tem um rei, Davi, esse rei que se coloca acima das diferenças, e Davi estabelece o seguinte: nós somos uma nação de sacerdotes, nós unidos adoraremos o Senhor. Como é que eu, você e qualquer crente no mundo poderemos experimentar comunhão? Somente se um rei maior do que o nosso próprio coração se impor sobre nós e através de nós. E aqui eu estou falando de Jesus Cristo. Irmãos, Jesus é a prerrogativa básica para que haja no nosso meio unidade. Onde a gente percebe isso? Quando o Senhor Jesus está naquele barco e está tendo uma tempestade enorme, e os discípulos estão com medo, muito medo. Quem são os discípulos? Um era de um grupo político, outro era de outro grupo, um era de uma cidade que odiava a cidade do outro, um era cobrador de impostos, um grupo muito heterogêneo. Mas na hora que o Senhor Jesus reina sobre a tempestade, tudo cessa. E o que é que aqueles heterogêneos fazem juntos? Adoram a Deus. Adoram a Deus. E na hora que Jesus reina sobre o mar, irmão, ali não tem publicano, zelote, ali não tem diferença. Estamos diante de alguém maior do que as nossas diferenças pessoais. E existe só adoração. O que precisa acontecer no nosso meio? A gente precisa que Jesus reine. Reine sobre nós, reine sobre a nossa vida, reine ao redor de nós, reine sobre o nosso coração. Porque só foi possível compor o Salmo 133 quando um rei como Davi apareceu. A gente só pode celebrar a unidade quando isso acontecer no nosso meio. Isso significa então, irmãos, que nós temos algumas coisas para a gente pensar. Quem está ao nosso lado? Quem está ao nosso lado quando estamos ali lutando pela unidade? Está Jesus, Filho de Deus, o eterno, soberano, maravilhoso, que luta para que a gente seja uma família. Isso nos leva ao último ponto.
Nós não somos na época dos juízes, nós não estamos debaixo de uma anarquia, nós estamos debaixo do governo de Jesus. E isso que eu vou chamar de último ponto, irmão e irmã, na verdade é quase um apelo. Estou diante do texto bíblico pedindo a você, irmã, a você, irmão. Um rei está reinando sobre nós. Um rei que é maior do que Davi está se colocando sobre o nosso coração, sobre os nossos desejos. Irmãos, o que a gente tem que fazer? É batalhar do lado do rei pela comunhão e pela unidade. Esse aqui é o apelo do texto para mim e para você. O que eu e você, membros da Primeira IPI, ou evangélicos, você que assiste essa mensagem, o que eu e você devemos fazer diante de um rei que está se impondo acima das diferenças pessoais? Eu e você devemos batalhar ao lado do rei, para que nesta igreja e para que sobre o povo de Deus haja unidade, haja família, haja vínculo da paz na presença do Espírito Santo. Esse é o apelo que Deus, por meio do texto bíblico, coloca no nosso coração. A gente tem que batalhar. E o que isso significa, irmãos? De modo prático, eu e você precisamos primeiro orar por comunhão. Eu e você precisamos pedir: Senhor, faz o meu coração e o coração dos meus irmãos vivo em graça, inclusivo, acolhedor e corajoso para poder recepcionar os outros. A gente tem que orar pedindo: Deus, derrama a comunhão sobre nós. Esse é um primeiro ponto que a gente precisa fazer. Depois, a gente tem que começar a orar por aquelas pessoas que nós julgamos como difíceis de serem amadas. Qual que é o movimento claro que nós, humanidade caída, fazemos diante de alguém difícil de ser amado? Nosso movimento é a língua. É espalhar para o próximo aquilo que eu não gosto que eu vi no meu semelhante. Mas qual é o movimento que o Deus da comunhão deseja para o seu povo? Ore pela pessoa difícil. Coloca seu joelho no chão diante daquele que foi ofensivo a você. Coloque seu joelho no chão diante daquele que é difícil de amar. Irmão, nenhum de nós é fácil de ser amado. Foi necessário que sangue jorrasse na cruz do Calvário para que Deus Todo-Poderoso derramasse amor sobre nós. Então eu e você somos os piores possíveis. A gente precisa se colocar nesse nível e orar: Deus, derrama comunhão no meu coração, derrama comunhão no meu próximo e derrame comunhão sobre aquela pessoa difícil de amar. Isso é fundamental. Também, se nós estamos sendo chamados para batalhar pela comunhão do lado do rei, eu e você precisamos incentivar isso. De modo prático, o que isso significa? Irmão, em nome de Jesus, vá em um pequeno grupo. Em nome de Jesus, leve seu filho a um pequeno grupo. Em nome de Jesus, defenda a vida como família. Não abandone o culto, não abandone a prática de estarmos uns com os outros. Ah, mas é chato é a solidão. Solidão é chata. Ficar ali no escuro do seu quarto sem ninguém, isto é chato. Vida em comunidade é refrigério para a alma. Pode ser que a reunião não seja tão bacana quanto você esperava, ou até mesmo que um dia um pequeno grupo não seja tão interessante. Mas, irmãos, a gente tem que batalhar e incentivar a comunhão em nós, no nosso próximo, no nosso filho. Vem a pessoa para você reclamar de alguém. O que devemos fazer? Vou te ouvir, pessoa, mas ao final nós oraremos para que Deus nos lembre que é um irmão em Cristo. Incentive a comunhão. Ore para que você tenha um olhar acolhedor. Ore para que essa igreja seja acolhedora. Incentive isso. Também perceba aqueles que estão sumindo e vai atrás. Corre, é irmão, é família. E é bom e agradável a gente viver junto. E para encerrar, 2 últimas sugestões. Tenha coragem de ter as conversas difíceis. Tenha a coragem de ter as conversas difíceis. Quando a gente fala em comunhão, a nossa cabeça, ela traz à tona o universo de falhas que nós temos. Irmão, deixa eu te contar um negócio. Sabe quem foi a primeira pessoa que leu esse meu sermão? O diabo. O diabo leu isso aqui e o diabo jogou na cabeça do João Fardim todos os defeitos que ele tem no campo da comunhão. Todos. E eu acho que o diabo também está aí do seu lado ouvindo e querendo fazer você pensar o seguinte: nossa, que sermão terrível. Era melhor uma coisa mais festiva para a gente começar a semana. Ou, nossa, esse sermão é ótimo,
Mas para aquele irmão nosso lá, aquele ali que perdeu a comunhão, pena que ele não está aqui hoje, tadinho. Ou o diabo está na sua cabeça falando assim, olha, esse tipo de sermão é muito utópico. Não existe esse negócio de comunhão. Só é bonito para o judeu. A gente não é judeu. O diabo não quer que a gente viva em união. Porque é ali que Deus ordena a bênção. Só que, irmão, a gente tem que batalhar por isso. E no final de tudo, a despeito das nossas falências e misérias pessoais na área da comunidade, porque todos nós falhamos, todos nós atentamos contra a unidade do povo de Deus. A despeito das nossas falências, preparando esse sermão, eu fui levado até uma passagem bíblica que eu acho tão bonita, meu irmão, tão bonita. Quando lá na parábola do filho pródigo, Jesus contando a história, ele chega no final da parábola, a gente lembra de um dado. O filho mais novo volta para casa. E o filho mais novo tem uma festa. Onde é que está o filho mais velho? Fora. E o pai vai conversar com o filho mais velho. Ele chega, olha filho, o que você está fazendo aí fora? E o menino, todo arrogante, fala, aquele teu filho voltou e o Senhor dá uma festa para ele. Como é que o pai da parábola responde? Não é meu filho só. Teu irmão estava morto e reviveu. Agora está em casa. Sabe o que Deus, através dessa história da parábola, mostra para a gente? Deus tem uma festa incrível chamada comunhão para a gente viver. Nossa, é uma festa onde o órfão encontra a família, o solitário encontra ali festança, alegria, a mulher estéril grita de júbilo. É isso que os profetas falam para a gente. Mas Deus quer que irmãos se vejam como irmãos. Então por que você vai lutar pela comunhão? Por que você vai orar por isso? Por que você vai incentivar a vida de pequeno grupo? Por que você vai ter a conversa difícil? Porque por trás de cada uma dessas ações existe o Deus Pai dizendo, ei, aquele ali, aquela ali é teu irmão, é tua irmã. Ei, aquele ali, eu sangrei por ele, na pessoa do Filho Jesus Cristo. Vamos para casa, tem música, tem dança, tem festa. Não é para você ficar fora. Teu irmão está junto. Vamos entrar em casa.